Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa terceira tentativa de iniciar nossa live sobre amamentação nas primeiras semanas. A gente teve um probleminha técnico, que a internet primeiro travou, agora ficou em silencioso, então a gente está retomando a live. Esperar só um minutinho o pessoal entrar. Então, a gente vai falar sobre a amamentação nas primeiras semanas. Vamos torcer para agora dar tudo certo. Obrigada, viu, gente, pela paciência e pelas dicas. Vai dar, uma hora dá. Uma coisa que a gente aprendeu é que uma hora a tecnologia é a nossa amiga. A gente só tem que ter um pouquinho de paciência. Oi? Oi! Oi, de Eu novo? derrubei, porque senão a gente ia ficar com esse. Como fica gravado, fica esse comecinho ali, tá, Denise? Aff, E tá aí bom, eu tudo bem? reiniciei. Então eu só vou apresentar a gente de volta Tá para bom, ficar gravado, tá? tá Gente, certo. então boa noite. Eu sou Vanessa Bober, eu sou uma das consultoras de amamentação do Instituto Florescer. A Denise também é parceira do Instituto Florescer e consultora de amamentação. E a gente está aqui, então, na nossa live sobre a amamentação nas primeiras semanas, para dar a partida num projeto que a gente iniciou em conjunto, que são os espaços coletivos para a gente acolher as mulheres que amamentam. Então, esse sábado vai ser a nossa primeira roda de apoio à amamentação, que com o tema que é a da live, que é a amamentação nas primeiras semanas, e que daí a gente quer bater esse papo até para sábado a gente continuar e se fortalecer enquanto grupo aí para apoiar as mulheres que estão nessa fase da amamentação ou que não estão nessa fase, mas já passaram e querem trocar ideias e apoiar, passar a sua experiência. Então a ideia é a gente fazer um coletivo mesmo de apoio mútuo, tá? E aí a gente começou falando, né? A Denise trouxe sobre as dores e os amores da amamentação, e a gente falou um pouco quanto que é o processo de amamentar, principalmente pensando nas primeiras semanas, que é o momento de reconhecimento desse bebê, de uma descoberta de si na maternidade. A gente começou a falar sobre o processo de aprendizado na amamentação. E aí, bem nessa hora que a Denise começou a falar disso, a gente deu uma travada ali, né, Denise? Então, eu Isso. vou pedir para você retomar o que você estava falando. Tá bom, eu vou repetir porque eu acho que eu falei um monte aqui, eu acho que vocês só me viam gesticulando, né? E eu tava muda, como alguém muito disse muito bem, né? Então, vamos lá. Como a gente falou da questão das dores, né, e dos amores, no início, né, da amamentação, e que casa um pouco com essa fase que eu estava dizendo, a gente tem a ideia errada, né, de achar que a amamentação ela é algo instintivo, né, que o bebê nasceu e é só colocar ele no peito. Inclusive, esse foi um erro que eu mesma cometi, né, de achar que era assim, né, e na verdade não é, né, é muito mais do que isso, né, a amamentação ela é uma técnica, né, que normalmente a gente aprendia com as nossas mães, com as avós, enfim, né? E hoje, não tendo, né, histórias de amamentação muito próximas de nós, a gente acaba perdendo essas referências, né? E aí a gente acaba muitas vezes tendo que aprender na raça. Raça inclui muito choro, lágrima, né? Quando a gente não sabe muito bem o que está fazendo, né? E aí a gente descobre, opa, né? Amamentar é muito mais do que simplesmente pôr o bebê no peito, né? E aí a gente começa, né, a conversar com outras mães, às vezes procura um profissional que possa ajudar, e a gente vê que, né, é algo, não é algo assim tão simples, né? Também não é um bicho de sete cabeças, mas ele exige que você tenha esse conhecimento, essa preparação, né? E quando a gente não sabe, né, a gente começa a ter essas primeiras dificuldades que são o bebê não ganha peso suficiente, né? Porque a técnica de amamentação não está adequada. Ou o que é mais comum, acho que para a Vanessa também, a maior parte dos nossos atendimentos é porque a
mãe tá com o bico rachado, né? As fissuras mamilares, né? Por técnica errada, né? Mas, coitada, a mãe também não tinha como saber, né? A gente só tem essa ideia de que vai ser assim, quando, na verdade, a gente precisa aprender um pouquinho mais, né? Sobre essa questão. E aí a gente vem com esse tema, que é da amamentação nas primeiras semanas, que é a fase do aprendizado, né? Em que a gente vai reconhecer os sinais de fome do bebê, a gente vai aprender a colocar o bebê no seio e muito mais, né, Vanessa? Sim, sim. E aí, quando a gente tenta trazer o tema sobre a amamentação nas primeiras semanas, a ideia nem é dar assim, olha, os passos perfeitos para conseguir a amamentação perfeita, porque isso tudo depende assim desse bebê, depende da mulher, depende dessa relação, desse corpo. Mas tem coisas que é legal a gente saber que acontece nas primeiras semanas, porque às vezes aquilo tá ali acontecendo e a gente acha que tem um problema, né? E aí a ideia é a gente trocar um pouquinho com vocês, né? Eu e a Denise a gente conversar para a gente falar daquilo que a gente mais observa mesmo. E eu acho que a primeira coisa que é um abraço para quem está começando o percurso da amamentação é de saber que isso é um aprendizado, que é muito comum esse peito rachar, como a Denise falou, esse bebê ter um ganho de peso que às vezes não é ainda o que a gente espera, porque a gente está falando dos primeiros dias, o bebê perde cerca de 10% do seu peso, porque ele não se mexia, ele não fazia cocô, ele ainda está aprendendo a mamar, então a gente tem aí uma margem de segurança que a gente consegue administrar e que a gente também dá um tempo para essa mulher conseguir saber como que é a técnica certa para o seu bebê. Tem aquilo que as consultoras passam, aquilo que a gente dá de dica, aquilo que a gente aprende, inclusive, estudando, e tem muito do aprendizado que a própria mulher vai ter quando ela convive com o seu bebê e descobre, por exemplo, que o bebê pode estar... o que o seu seio tem o mamilo um pouquinho para o lado, e que daí esse bebê tem que estar posicionado de tal maneira, que o bebê é mais guloso, ou que tem bebê que mama muito tempo, tem bebê que mama pouquinho, e aí a gente tem esses sinais que a gente ajuda para saber se essa amamentação está eficiente, né? Se essa amamentação está a contento. Mas é um processo de aprendizagem, né? Denise, se fosse para a gente falar, eu acho que de uma primeira coisa, eu proporia, não sei se existe essa palavra, da gente falar um pouquinho, da gente falar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho que na primeira semana é uma das coisas que a gente mais vê, além do peito rachado, que eu acho que também é uma coisa que eu queria resgatar, mas da gente falar do engurgitamento. Desse momento da amamentação, porque eu acho que isso acontece muito, a boa causa dos desmames tão precoces é por conta de mastite ou dessa dor intensa, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o que seria o que é esse engurgitamento, o que é esse peito empedrado, que a gente ouve as nossas vozes falar, nossas mães, né? Começa que depois eu vou na rabeira. Tá bom. É engraçado, né? É engraçado e é triste também. Mas enfim, o engraçado é que na amamentação, normalmente um problema não vem isolado, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, quando a gente falou de bicos rachados, normalmente acontece porque o peito está engurgitado, né? Para mamar, o seio precisa estar molinho, né? Precisa estar flexível para poder ir lá bem para a boca do bebê, né? E aí, quando o bebê nasce, né, lá pelo terceiro ou quinto dia, a mama fica engurgitada, né? É normal, né? Que a mama fique cheia, né? Que a mãe sente os seios cheios, pesados, né? Duros até, que é a tal da pojadura, né? A pojadura é quando o leite desce, né? Antes disso, tem o colostro, que vem em pequenas doses, né? Gotinhas e tal, que é o suficiente para amamentar o bebê, né? Mas depois do terceiro ao quinto dia, normalmente a mãe tem a pojadura, né? Algumas mães, a maioria, eu acredito, das mães sentem, né, isso que a gente chama de engurgitamento, que é esse peito cheio, né, esse peito duro, às vezes o peito fica um pouco quente, né?
E outras não sentem isso, né? Não sentem a pojadura dessa maneira. Elas têm a descida do leite, mas não têm esse sintoma, né? Que é o engurgitamento, né? Esse sinal da amamentação. E o engurgitamento é algo absolutamente normal, né? No início da amamentação. É normal que isso aconteça, né? É esperado que isso aconteça. Só que a mãe precisa fazer algumas coisas, né? Para manejar esse peito, né, Vanessa? Conta aí para nós. Como a Denise falou, eu até tenho. Cadê meus peitos? Eu tenho meus peitos aqui, que eu gosto de falar mostrando. Mas a ideia, quando você tem para o bebê pegar, a gente precisa de uma flexibilidade, a gente precisa disso daqui. E no começo, o corpo não sabe se a gente tem 2 bebês, 3 bebês, se o bebê mama muito, mama pouco. A gente tem uma liberação hormonal e a gente tem uma descompensação de produção. A gente produz aquilo que o corpo dá conta. E aí essa produção descompensada faz esse engurgitamento e não permite isso. Então o que a gente precisa fazer, como a Denise falou? A gente precisa começar a fazer uma extração. Mas é uma extração, e eu acho que isso é muito importante, porque não sei como que é a sua prática na clínica de amamentação, Denise, mas já peguei mulheres que acabam tendo um efeito rebote, porque a orientação fala assim, tirar leite. Uhum. E aí, no fim, faz uma extração tão intensa que produz mais, porque o nosso corpo produz mais quanto mais o bebê suga. Se a gente está extraindo muito leite, o corpo vai entender, epa, tem bebê mamando, vamos produzir mais. Então, o que a gente faz nessas primeiras semanas que é muito importante? Se eu esquecer, me complemente, tá, Denise? Tá bom. A gente precisa fazer uma super massagem, a gente brinca, né? A gente faz um shake, a gente faz as massagens, né? E a gente faz uma extração de alívio. Eu sugiro que sempre as orientações, gente, nunca são padrão. É sempre importante que às vezes a gente faz uma orientação que a colega recebeu e para o meu corpo não funciona. Mas geralmente tem 2 momentos que é bem legal nessas primeiras semanas. Que é quando eu estou muito desconfortável, eu estou com dor, não estou legal, meu braço até... Aí eu faço uma massagem e retiro um pouco, pode ser até manual, faz uma leve extração. Me deu um alívio, não, já tá... Não vai sumir essa sensação, porque é a fase de amamentação que a gente espera, né? Mas pelo menos não tá tão desconfortável, já me deu um alívio. Parei de mexer. E um outro momento que eu acho bem importante é antes do bebê mamar. Porque como a Denise falou, quando ele tá muito cheio, né? Então eu tenho uma mama aqui bem cheia, ó. Quando você aperta, tá diferente dessa aqui que tá macia. A boquinha do bebê vai pegar, que a gente já vai falar um pouquinho também sobre o bebê. E essa boquinha vai escorregar. É igual você tentar morder um balão cheio. Se você morde o balão que tá cheio, a boca escorrega e pega só naquela pontinha. E pegar na pontinha é o que machuca. Então a ideia é que o bebê pegue e ele pegue a areola, que esteja macio para ele pegar a areola. Então a gente faz uma extração um pouco antes da amamentação, nessas primeiras semanas, para o bebê ter essa condição. Então seria a massagem e uma extração de alívio. Isso é bem importante, porque se a gente tira muito leite, a ideia é que o peito daí encha mais, porque ele está entendendo que o bebê está mamando muito e que ele tem que produzir mais. Tem alguma coisa, Denise? Não, tá perfeito. E lembrar que o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? O nosso corpo, ele atua sob demanda, né? Então, quanto mais o bebê mama, mais eu produzo. Se o bebê mama menos, né? Pula uma mamada, por exemplo, você vai produzir menos leite. Então, é importante essa dança, né? Essa atuação desses 2 atores realmente, que é a mãe e o bebê, né? E essas coisas têm que estar sincronizadas, né? Então a mãe precisa entender, né? O que esperar do bebê, né? Daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre isso, sobre o comportamento normal do recém-nascido, né? Quais que são os sinais de fome que esse bebê apresenta. Quando que ele quer mamar, né? A questão da livre demanda, tudo isso é importante, né? Porque num primeiro momento, como a Vanessa falou, o corpo não sabe que se tem se tem dois mamando, né? Eu acho legal a gente pensar assim, né? Pensando como bicho, nesse caso, né? Nasceu, eu tenho que garantir tudo que eu posso para que, né?
essa criança sobreviva, né? Então, meu corpo vai produzir o que eu puder de leite, né? Então, nesse primeiro momento, ele vai lá, a carga total, né? A fábrica tá a todo vapor, né? E aí, às vezes, o bebê não dá conta, porque o bebê é pequenininho ainda, né? O bebê tem um estômago pequenininho, que enche e esvazia rápido, né? A mãe tá produzindo um montão de leite, então vai ter momentos em que ela vai precisar fazer essa ordenha de alívio, né? Porque o que vai ficar doendo, né? O peito cheio, ele dói um pouco, é incômodo para a mãe, né? E antes da mamada, então, é essencial para que não aconteça isso que a Vani estava falando, né? Do bebê escorregar ali só para milo, que é o que? Uma das principais causas do bico rachado. Uhum. A Bruna colocou aqui, Denise, assim, ó. É por isso que acontece de muitas vezes relatarem que o leite secou, porque não estava acontecendo a mamada da maneira correta e o corpo foi produzindo menos leite. Bru, assim, a ideia do leite secar, ele não acontece tão rápido, sabe? Eu acho que também tem uma interpretação, porque normalmente nas primeiras semanas, aquele leite que jorra não acontece daquele jeito. Principalmente nos primeiros dias, você tira ali, o colostro sai de gotinha. Até porque se faz uma expressão rápida, alta para o bebê recém-nascido, ele não consegue engolir, ele dá uma desorganizadinha. Então, o corpo ele tem todo um processo de se acostumar ali com aqueles hormônios, o bebê tem que sugar para esse leite também começar ali se manifestar. E aí a gente vê uma expressão uma expressão mais evidente. E nem toda mulher tem uma expressão tão evidente. Às vezes o bebê está mamando bem, está ganhando peso bem, então isso quer dizer que tem leite, mas a gente não vê esse leite ali, às vezes pode ter uma interpretação que está pouco leite, não é não é esse o cálculo que a gente usa. O do pouco leite é uma coisa que acontece muito nas primeiras semanas. O estômago do bebê é pequenininho, a extração, o quanto que o peito vai jorrar vai ser menos, né, do que a gente vê em algumas semanas, e o bebê também vai mamar menos por causa do tamanho do estômago do bebê. Ali a Denise está mostrando, né? Mas isso de uma queda de produção, bem pitiquinho. Mas isso da queda de produção, quando a gente fala em livre demanda, e eu acho que é um conceito que a gente pode até falar mais pro final, porque eu acho que tem vários outros que podem antecipar para ajudar a gente a explicar melhor esse conceito que hoje em dia está bem discutido, assim. Mas a ideia do bebê mamar, sempre que ele tiver demanda de fome, é o que vai fazer o nosso corpo ajustar a demanda. Então, se a gente a mulher, por exemplo, tá com dor, às vezes ela não vai conseguir ofertar. E às vezes a gente ficar um espaço de tempo muito longo sem ofertar, a gente pode ter sim um prejuízo nessa produção. E que é fácil, o bebê voltando a mamar, o corpo volta a produzir. Mas a gente muitas vezes, por uma falta de informação, não tem mais como mamar porque esse peito tá muito, machucou, parou de mamar um dia, já não tem como voltar. Muitas vezes acontece esse desmame precoce por conta de uma má interpretação. Por isso que a gente sugere, deu alguma situação que eu não consigo manejar ali, busque as consultoras, a gente tem os bancos de leite. A ideia nossa é a gente proporcionar um espaço coletivo também de troca sobre a amamentação, exatamente para a gente incentivar. Porque essas primeiras semanas, e foi por isso que a gente escolheu esse tema para iniciar, ela é bem decisiva porque muitas mulheres têm o desejo de amamentar, mas muitas vezes por uma falta de orientação sobre alguns processos, elas acabam desmamando precocemente, por isso que é tão importante. Mas existe um ajuste, sim, de produção à medida que o bebê suga ou deixa de sugar. Por isso que lá, quando o bebê tá maior, que daí é o tema de outra live, né, Denise? A mulher fala assim, nossa, mas meu peito tá murcho, porque teve um ajuste perfeito, né? Que acontece lá por volta dos 3 meses, né? Mais ou menos, a mulher já não fica mais pingando pela casa inteira. E aí dá outros nó na cabeça da mãe, né? Sim, sim. Mas eu acho bem importante a gente falar essa questão do bebê, Denise, sobre o que é, porque o povo fala assim, tá chupeteando o meu peito, sucção efetiva, boquinha de peixinho, que é uma coisa que tá difundida, é a tal de boquinha do peixinho, né? Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho também, já agora a gente falou do seio da mãe, dessa produção, a gente podia falar um pouquinho
sobre esse bebê, né? Que também está aprendendo a tirar o seu alimento, né? Uhum. E o bebê, quando ele quer mamar, ele dá alguns sinais, né? Que as mães às vezes perdem, porque é o primeiro filho, não sabe dizer direito como é que funciona, né? E aí é importante que a gente comece a dar de mamar para o bebê, já que quando ele começar esses primeiros sinais, né? Que daí você consegue fazer toda essa questão do aprendizado, né? De colocar ele no peito de uma forma mais tranquila, né? E aí existem várias coisas que você precisa observar, né? Primeiro os sinais e depois a tal da boca de peixinho, né? Que a gente vê. Só que também não adianta só o bebê ter uma boca de peixinho, né? E começar a fazer só uma sucção rapidinha ou sugar e já dormir, né? Que são coisas muito comuns, né? Bebês recém-nascidos tendem a dormir bastante e a mãe não observar nenhuma mamada, nenhuma sucção efetiva, né, Vanessa? Então, bebês, às vezes, eles acabam dormindo muito, mas você precisa, né, nesse período inicial das primeiras semanas, de até no primeiro mês, ficar muito atenta nas mamadas, né? Para ver esses sinais, né? Opa, como é que tá o meu peito? Né? Tá duro ou tá macio, né? Preciso fazer uma massagem. Legal. Agora eu vou colocar o bebê aqui, vou posicionar bonitinho, né? Alinhar ele, deixar ele bem retinho. Vou ver como é que tá essa boca de peixinho, né? Que é o tal do bocão, com os lábios virados para fora, né? Legal. Mas ele tá, né? A mãe precisa ver, né? O bebê tá engolindo, ouvir se o bebê tá engolindo, né? Porque é tudo isso que essa amamentação tá indo bem. Não adianta o bebê ficar lá 40 minutos, 1 hora no peito e fazer só uma ou duas sessões efetivas, né? Que é o que a gente chama, né, Vani? Então a mãe, aos poucos também, ela vai aprendendo mais ou menos como é que é esses padrões, né, que o bebê apresenta. Mas são coisas que a mãe precisa estar ligada, né? Quer acrescentar alguma coisa, Vani? E até é porque assim, ó, são tantos detalhes, e aí, mas quando é com o nosso bebê, a gente descobre uma coisa diferente, assim, mas a gente tem que partir de algum lugar. Então, muitas vezes, quando esse bebê, que a Denise fala desses primeiros sinais, acontece muito assim, mas ele sempre está procurando, será que ele sempre está com fome, né? E a fome ela é muito cultural, porque uma coisa que a gente tem em desespero é que o outro passe fome, ainda mais um bebê que depende tanto da gente. Só que o bebê, gente, ele suga tudo. Ele suga tudo. Se você fazer... a gente, inclusive, avalia assim, né? Se o bebê tem reflexo, se ele busca, se ele suga. Então, se qualquer coisa que estiver encostando nessa região, até por uma questão de sobrevivência, o bebê vai ativar o reflexo de busca e o reflexo de sucção. Caiu na boca dele, ele suga. Então, dá uma impressão que ele está sempre com fome. Então, é bem importante que a gente reconheça esse sinal como espontâneo. Então, o bebê está lá, sem nada encostando no rosto dele, e ele começa a mexer. Ele começa a buscar, ele começa a choramingar sem o estímulo externo. Porque a questão, às vezes, se a coberta encostou aqui, ele vai buscar e a gente acha que ele está buscando. Ou coloca ele aqui para rotar, né? Que a gente ergue aqui. E aí o cheiro da mulher, ou encostar no pai, na avó que pegou, né? Ele já vai buscar. Já vai buscar. Então, e não necessariamente ele está buscando por fome. Às vezes ele está buscando porque está estimulado e ele está ali ativo. Isso é um sinal de vitalidade. Então, reconhecer esses sinais é sempre bem importante a gente pensar sempre, quando a gente lê quais são os sinais, que sempre seja espontâneo e não com os estímulos externos, né? E eu acho que a posição do bebê ela é muito importante. Isso que a Denise falou, alinhar o bebê de uma maneira confortável no corpo. Aqui, né? Se o bebê tá assim, ó. É só a gente tentar engolir assim ou assim. Há uma dificuldade ali da gente engolir. O bebê também. Então, a posição... A gente tem essa boca de peixinho, que é o bocão que a Denise falou, mas ele sempre tem que vir acompanhado com o corpo, né, Denise? Que é isso que você falou, alinhar esse corpo tem que estar bem posicionado. Porque senão a gente só tem uma boca linda, mas às vezes o bebê tá lá embaixo. Tá todo torto. O bebê tá lá embaixo, ele pegou aqui, só que daí ele tá lá caído lá embaixo, e ele faz o quê com a mama? Puxa. Então a boca tá bonita, mas ele tá pegando menos essa auréola, e aí ele não consegue fazer o que a gente chama da sucção efetiva. Eu vou mostrar aqui, tá, Denise? Aqui, eu sempre falo, aqui é a língua,
E aqui é a parte de cima. Então é isso dele tá bem, ó. O peito tá protegidinho aqui na cavidade oral do bebê. E ele faz o quê? Extrai o leite. Extrai. Que daí fala, né? É uma rodinha, né? Ele faz um. E não aquela mamada circular rapidinha que a Denise falou. Então isso é muito legal a gente saber, porque daí a gente fala, mas eu não sei se ele tá mamando. Mas ele tem uma boquinha de... Como se tivesse... Ou ele tem uma boquinha que parece da de chupeta, né? Que é aquela... Daí ele tá tirando menos leite. É isso, né, Denise? É isso. E você vê que a mandíbula do bebê, né? Que tá ali apoiando a língua. Então, a língua e a mandíbula que fazem esse movimento de massagem na mama, né? E é um movimento amplo, né? Um movimento bem amplo. Então, quando ele tá subindo e quando ele volta para cá, ele... E normalmente aqui você vê uma papadinha no bebê. Você vê essa região aqui ficando gordinha, né? É bem legal você começar a reparar nisso, porque é sinal de que o bebê ele tá realmente engolindo. Quando você vê fazer uma barriguinha assim na garganta, né? E normalmente você consegue ouvir também, né? Então, nesse primeiro mês, você tá ali de olho no teu bebê, na mamada, ela é importante. Depois que vocês aprenderem, você pode fazer o que você quiser, né, durante a mamada, porque são muitas mamadas e tem horas que podem encher o saco mesmo da mãe. Eu quero fazer outra coisa, né? Mas nesse primeiro mês é importante que a mãe fique ali, né, conectada com o seu bebê, aprendendo todos esses sinais, né, e aprendendo todos esses detalhes da amamentação que são importantes e fazem a diferença. Um detalhe importante, por exemplo, né, que a Vani estava falando da posição do bebê também. Quando a gente vai beber água, eu tô com meu copo d'água aqui, a gente não joga a cabeça para trás? Faz isso. Eu não tenho como beber assim, né? Agora, se eu tenho um bebê que está entrando na mama, né, com o nariz enfiado aqui, né, olha como é que é a posição dele, não sei se está dando para ver, né? Ele fica com a cabeça toda para baixo. Ele tem que fazer isso aqui, né? Ele tem a cabeça para trás para conseguir abocanhar, né? Outra coisa, o bebê tá torto, tá desenhado, né? Tá com a barriguinha virada para cima, tá todo retinho, né? Mesma coisa, a gente consegue beber água com a cabeça virada? Não consegue, né? Então tem toda uma lógica desse posicionamento, né? Quando não acontece, ou quando tá meio, né, tá meia boca, acontece alguns problemas com a mãe, né? A mãe começa a sentir dor, desconforto durante a amamentação, né? E isso se manifesta muitas vezes nos problemas que a gente vê, né? Então a gente vê o problema do bico rachado, a pega não tá boa, né? Parece que tá boa, a gente tá vendo a boca de peixinho, mas no final das contas, né? Não sei se ele tá engolindo ou não, né? Aí você pode ter que o peito, ele pode apresentar algum engurgitamento depois, como a gente falou, né? Pode ficar cheio. Tá cheio porque o bebê não tá extraindo com eficiência esse leite, né? E aí é importante a gente observar outros sinais também que nos dão um pouco mais de segurança, dão um pouco mais de segurança para essa mãe, né? Na hora da amamentação. Então, eu estou observando, né, as mamadas, estou observando o meu bebê, e como é que estão as fezes, né? Como é que está o xixi, né, Vani? Como funciona essa questão? Nossa, o xixi é muito importante, né? Bem importante mesmo. Porque assim, ó, é muito comum a gente, como a gente falou, do medo da fome ali. O bebê recém-nascido, ele não tem uma organização fisiológica, neurológica, psíquica, para organizar um comportamento para manifestar. Então, eu sempre brinco assim, ó, o choro de fome é o mesmo choro de pum, né? Ele tá com fome, ele chora. Ele quer fazer um pum, ele chora também. Ele vai diferenciar com o tempo. À medida que ele cresce, à medida que ele amadurece, à medida que a gente ensina, ele vai diferenciando, né? E aí, mas ele chora bastante, ou ele quer ficar muito no colo. Isso é uma coisa que acontece bastante também. Porque o bebê recém-nascido, ele às vezes não tem condição de ficar um tempo muito longe. Às vezes fica, às vezes dorme que a gente tem que acordar. Mas às vezes é um bebê que quer ficar mais no colo, principalmente agora que a gente está no frio. Ou que a sucção acalma o bebê, porque é um estímulo que dá conforto, mas não necessariamente é fome. E aí a gente fala assim, tá, mas esse comportamento é fome? Não sei, né? Cara, um bebê muito irritado, um bebê que não acalma, a gente investiga sim a amamentação. Mas só o choro toda hora, às vezes é um bebê que quer colo, né?
Aí a gente também falou que o peso também nos primeiros 10 dias ali, a gente tem uma perda de até 10%. Poxa, eu não posso confiar no comportamento. Não posso confiar porque eu aperto meu peito e sai gotinha. Não posso confiar no nada. O que eu posso confiar? No xixi e no cocô. Isso a gente pode confiar. Então, principalmente o xixi é bem importante. A gente vai vendo que gradualmente, à medida que o bebê vai ganhando alguns dias, claro, né, gente? Tem que lembrar que a bexiga do bebê é pequenininha. Aquela imagem daquela fralda lá do bebê que chega a pesar, fazer um saco, assim, não vai ter. Mas o xixi é importante. À medida que ele vai, né, passando aquela fase do colosso, ali, o segundo, terceiro dia, a gente tem um aumento gradual da fralda até que tem que ter xixi toda a fralda. Toda fralda tem que ter xixi. Ah, mas teve fralda que eu fui trocar que tá seca. Então a gente aumenta a oferta do seio, a gente tenta melhorar esse posicionamento, a gente tenta ver se o bebê não é um bebê que tá sugando e já dormindo, né? É bem legal fazer a massagem, porque quando o peito tá muito engurgitado, ele tem uma inibição de extração, né? Ele fica engurgitado e o leite não sai. E aí o bebê tem que sugar muito para o leite começar a sair. E o bebê só suga se tem fluxo. Então ele começa a sugar, sente conforto e dorme, e o leite ficou ali. Então, às vezes, vale a pena fazer uma super massagem ali antes do bebê mamar. Então, se não tem xixi, é importante. O cocô também é importante. Pelo menos nos primeiros dias, pelo menos nos 10, 15 dias, a gente tem que ter o cocô, né? Na maternidade tem que sair o mecônio, se em 24 horas não fez o cocô, tem que comunicar a equipe, mas nos primeiros dias a gente tem uma quantidade de cocô sim. Depois a gente começa a ter, às vezes, até um excesso de dias sem cocô, porque não dá tempo de formar esse bolo fecal. O bebê acaba consumindo toda a energia, principalmente o leite materno, e aí ele pode ficar, às vezes, uma semana sem fazer cocô, né? Mas nos primeiros dias é importante esse cocôzinho, pelo menos uma vez por dia. Ah, mas o meu bebê tá fazendo xixi bem, tá fazendo cocô bem, dá para confiar. Ele tá mamando bem, né? Denise, quer complementar? Falar sobre cocô de bebê é muito legal, gente. A consultora sempre gosta. Assuntos. Como é que tá o cocô? O cocô? Qual que é o cocô? Manda foto. Manda foto do cocô. Mas o cocô, ele diz muitas coisas, né? Diz coisas sobre a nossa saúde hoje em dia. Imagine quando você é um recém-nascido, né? Então, ela estava falando do mecônio, né? Então, o mecônio, ele é super importante, né? Que o bebê elimine. E aí você vai acompanhando, à medida que o bebê está ali na primeira semana de vida, né? Você vai vendo a transição da cor do cocô, né? Então, a gente pergunta sobre a textura do cocô, a frequência, né? A cor, né? Então, o mecônio, ele é bem escuro, né? Cor de petróleo, assim, né? E à medida que ele vai mamando, se ele tá mamando bem, né? Lá pelo terceiro, quarto dia, aquele cocô, ele vai mudando para a cor daquele... Atrás da Vanessa lá, Vanessa, acho que é a cor do cocô do bebê, né? É um fundo demonstrativo. Ah, ótimo, perfeito, eu adorei. Então o cocô vai ficando nessa cor, né? E permanece assim por todo o período que o bebê estiver ali no aleitamento materno exclusivo, né? E aí, falando da quantidade de fraldas, né? De xixi. Normalmente, quando o bebê é pequenininho, assim, ele nasceu, a gente conta uma fralda de xixi por dia de vida, né? Então, uma no primeiro dia, duas no segundo dia, três no terceiro dia, e assim você vai indo até o sexto, sétimo dia, que daí se mantém, né, entre 6 e 7 fraldas de xixi até, né, todo o período aí todos os primeiros meses de vida do bebê, né? Então, é uma regrinha que a gente tem. E a Vani falou uma coisa bem legal, né? De como é que eu sei que essa fralda tá cheia de xixi, né? Não vai pesar, né? Como a gente vê as propagandas. Então, a gente considera que a gente conta como uma fralda de xixi mais ou menos o peso de uma colher de sopa de água, né? Numa fraldinha. Você pode usar isso, por exemplo, para se basear, né? Como é que eu sei que tá cheia, né? Como é que eu conto essa fralda? É uma maneira. E uma coisa indicar para algumas mães que podem, né? É usar aquelas fraldas com indicador de umidade, né?
recém-nascido só, depois você não precisa mais. Mas as de recém-nascido é legal você usar, porque daí ele já tem um marcadorzinho dizendo que aquela fralda tá úmida, né? Então você fica mais segura para essas contagens. Pelo menos ali nesse tempo inicial, em que a mãe fica bem insegura, né? Não sabe direito o que está acontecendo. Uhum, perfeito. Denise, eu queria comentar retomar uma coisa que a gente falou sobre posição, que a gente falou da posição do bebê, mas tem uma coisa nas primeiras semanas que eu também acho fundamental, que é posição da mãe, tá? Da mulher que amamenta. Porque assim, ó, a gente não faz isso uma vez, a gente não faz isso duas vezes, a gente faz isso muitas vezes, né? O bebê, o bebê tem um estômago pequeno, a tendência é ele querer mamar mais, as tendências às vezes é uma amamentação, o bebê às vezes mama, ele enche a barriguinha e também faz uma sucção não nutritiva ali, né? Então, isso tudo depende. O tempo ele é muito relativo de bebê para bebê. Não tem como a gente padronizar. Tipo assim, dê 10 minutos que esse é o suficiente. A gente não pode dizer isso sem avaliar um bebê e uma mulher, né? Uhum. Mas uma coisa é fato. A mulher gasta uma puta de uma energia quando amamenta. Já tem, assim, toda uma rotina que tá diferente. Eu não vou te dizer que tá ruim ou tá boa, mas tá diferente, né? E aí, o que geralmente a gente faz na amamentação? A gente encaixou o bebê, ele pegou. Aí a gente tá Ai, aqui, não ó. doeu, vou ficar Pegou. aqui. Não, vou ficar. Não a gente não respira para não perder a pega, né? Só que se você faz isso tantas vezes, você primeiro que na hora que você posiciona o bebê, você não consegue manter uma contração muscular isométrica por muito tempo, né? Você vai aqui, ó, relaxando e o bebê perde essa pega, né? A outra coisa que acontece muito é que passou 2 dias, você tá destroçada, você tá Quebrada. muito cansada. E essa fadiga, ela já tende a acontecer pelo gasto de energia, por todo o investimento ali emocional que acontece, investimento físico. Tem bebê que daí mama muito à noite, a mulher às vezes também precisa acordar. Então tem toda uma rotina que está em processo de organização. Então você está muito acabada e aí manter, daí você fica, sente mais dor, e aí você consegue menos investir do bebê pegar correto. E então, assim, quando fala, não, o importante é ele pegar, o importante é a mulher estar bem posicionada e a mulher estar bem. A mulher estando bem, ela vai conseguir posicionar melhor o seu bebê. Então, isso é muito importante a gente investir o quê? Em apoio de braço, numa cadeira confortável, ou se não tem cadeira, que na posição do sofá esteja confortável, né? Ou almofada de amamentação, mas se a almofada de amamentação não contempla, coloca travesseiro, outra almofada, faz um charutinho ali com coberta mesmo, mas que posicione bem essa mulher, para daí a gente conseguir. Ixi, a Denise caiu. Mas aí a gente posiciona bem, né, as mulheres, para que ela consiga manter a posição do seu bebê e se sinta bem. Uma amamentação boa é aquela que a mulher também é muito bem cuidada. Então, isso é bem importante. Vocês têm que estar bem, né? Então, quando a gente fala da posição do bebê, a posição da mulher, com certeza, é muito importante. A Denise está voltando. Vamos. Certo? Tá voltando. Bom, então a gente voltou? Ainda bem que você nem percebeu, né? Porque quando eu tava entrando, eu Não, ouvi eu você percebi. falando. Ah, que bom. Eu percebi. Só que daí eu imaginei, já volta, né? Claro, claro. Vou continuar Com aqui. certeza. Continue. Não, mas eu acho que é isso. Assim como é importante, né, Denise, beber água. Eu acho que água é uma coisa muito importante da gente sempre lembrar. Se alimentar bem, porque a sensação também de não se sentir bem, não se alimentar bem, vai piorando essa situação de fadiga. E o quanto que a gente conseguir ser poupada para descansar, porque às vezes a gente fala assim, dorme quando o bebê dorme. Mas, cara, tem rotina que isso não rola, não rola. Mas toda oportunidade que tiver de relaxar e descansar, e que as pessoas que cuidam das mulheres proporcionem para elas, ela é muito bem-vinda. É um trabalho
para mais de uma pessoa, assim. A gente precisa cuidar dessa mulher, para esse companheiro, para as pessoas que estão ali cuidando do bebê, né? Com certeza, amamentar é um ato que deveria ser coletivo, né? A gente não deveria deixar a mulher sozinha lá amamentando, né? Quando você falou da questão do posicionamento, é um bom momento para o companheiro, companheira, mãe, enfim, quem está ali para ajudar essa família, posicionar essa mulher como uma rainha, né? Levar lá todos como é que se diz, as almofadas e tal, para que essa mulher fique, né, bem apoiada, bem confortável, porque como você falou, ela vai ficar, sei lá, 10 horas do dia dela, às vezes mais, amamentando, né, dependendo da rotina que é, né, esse bebê, a necessidade, que cada bebê é um, né, uns têm uma necessidade maior de sugar, outros menos, né, então é o momento de levar uma água para essa mãe quando ela estiver amamentando, né? Então, cuidar realmente dessa mãe, porque amamentar é cansativo, né? Exige muito da mãe, não só fisicamente, né? Porque ela está usando o seu próprio corpo, né? Para produzir o leite, mas muito também emocionalmente, né? Ela tem que estar ali, né? Disponível 24 horas para o seu bebê, né? Então, todo o apoio, como você falou, ele é muito bem-vindo. Uhum. Denise, eu acho que a gente podia tocar num assunto que eu acho que é bem importante nas primeiras semanas, que tem a ver sobre livre demanda. Eu queria muito, né? Eu acho que se você pudesse introduzir o assunto, porque eu acho que livre demanda é um assunto que tá bem legal da gente conversar, porque tem a sua importância sim na amamentação, mas ela também é um conceito que está sendo trabalhado para que a gente consiga acolher mais essa mulher e esse bebê, do que Uhum. alguns discursos, às vezes, com um tom imperativo, né? Mas a gente precisa falar sobre livre demanda, porque ela com certeza é uma das coisas que pegam, principalmente nas primeiras semanas que o bebê é tão pituquinho, né? Isso mesmo. A livre demanda, ela foi um conceito que foi introduzido quando se começou a ter um resgate, né, social mundial pela amamentação, né? Então, antes se dizia que o bebê tinha que mamar de 3 em 3 horas, né? Para algumas mães isso funciona, né? Para aquelas que conseguem armazenar leite numa maior quantidade, né? Uma maior capacidade de armazenamento no peito. Já outras mães, né, que têm uma capacidade de armazenamento menor, vão precisar estar tirando o leite dessa mama com mais frequência e esse intervalo não funcionaria para elas, né? E também esse intervalo que era dado era muito baseado nos bebês que usam mamadeira, né? E tomam fórmula, né? A fórmula ela demora mais tempo para ser digerida, né? Porque é feito à base de leite de vaca, né? Enquanto que o nosso é produzido por uma humana, né? Então o bebê tende a digerir isso com muito mais facilidade e de uma forma muito mais rápida. É por isso que também ele se alimenta mais vezes quando mama o leite materno, né? Então havia esse intervalo muito baseado com relação a como funcionava na mamadeira. Quando você joga isso para amamentação de leite materno, a gente vê que isso não funciona muito bem, né? Que cada mãe, né, com a sua estrutura mamária, né, e cada bebê com a sua necessidade fisiológica, vão ter que se ajustar, né? Então, o que a mãe faz? Ela deveria, né, alimentar o bebê conforme a fome dele. Afinal, nós não somos assim também? Nós não tendemos a comer quando estamos com fome, né? Normalmente deveria ser assim, né? Só que o que acontece, né? Como a Vani falou em alguns momentos, a gente tem que o bebê tem, né? A sucção nutritiva, a sucção não nutritiva, que é aquela rapidinha, né? Que é muito importante, que você consegue observar no início da mamada, que vai dizer lá para o nosso cérebro, libere leite que tem bebê mamando, né? Então, aí ele começa com essa sucçãozinha, que é a sucção não nutritiva, que a gente chama, né? E ele intercala durante a mamada entre esses dois tipos de sucção. E a sucção do conforto, né? Que normalmente no final da mamada, que o bebê já mamou, já tá tranquilo, né? E aí ele fica só, às vezes assim, né? Que muitas pessoas acabam dizendo que tá chupetando o peito, né? É bom pro bebê, acalma o bebê, né? Só que, né, depende muito, eu acho, né, que daí eu acho que a gente introduz um conceito um pouco diferente na livre demanda, que é considerar também a vontade da mãe, né? Então, se você tá, né,
observando os sinais de fome do teu bebê. Opa, ele tá com fome, beleza, vou pôr ele para mamar. Ele tá tendo uma mamada efetiva, né? Você viu que ele sugou, ele engoliu, né? Ele começou a relaxar no peito, né? Você vê que ele não vai mamar mais, né? Você já trocou de peito, né, para ver se ele realmente estava satisfeito. Se a mãe não quiser interromper a mamada, quiser tirar um bebê, né, que já mamou, né? Você viu que foi uma mamada boa e você simplesmente não quer manter ele no peito fazendo essa sucção, que você percebe que é uma sucção para conforto, para sono, você pode tirar, né? Então você não precisa ficar com o bebê o dia inteiro pendurado no peito por causa da livre demanda, né? A livre demanda é você oferecer o seio conforme a necessidade de fome do seu bebê, né? Se a mãe quiser ficar com o bebê pendurado o dia inteiro porque isso dá prazer para ela, porque ela gosta, porque ela quer, ela pode deixar também, né? Por que não? Mas o importante é a gente ter esse equilíbrio, né? O que é bom para você? O que funciona para você? Se você quer que o bebê mame, né, o leite materno, né, você quer manter a sua amamentação por mais tempo, é importante que você faça a livre demanda, responda os sinais de fome do seu bebê, verifique se ele está fazendo uma mamada eficiente, né, pela observação da mamada, pela quantidade de fraldas, né, que a gente vê que ele troca, e pronto, né? Nos outros momentos você pode tentar dar conforto para o seu bebê de outras maneiras, se isso for o que você, né, quer, né, se esse for o seu desejo. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Vani? Eu acho que é perfeito, Denise, que eu acho que quando a gente fala assim, né, é o mantra da consultoria livre demanda, assim como é a boca de peixinho, né? Mas existe um discurso que vem muito regado dessa necessidade que a gente tinha de romper essa ideia cronometrada, né, de 3 em 3 horas, 7 em 7 minutos. A gente escuta uns números que eu não sei, assim, não existe evidência. Os 7, 7 minutos, né? 14. Eu acho que é porque é sempre múltiplo de 7, né? E então é para romper isso. Mas a livre demanda, ela fala da necessidade de fome ou de sede do bebê. Quando a gente começa a reconhecer as demandas. Que nas primeiras semanas acontece 2 eventos. Primeiro que o bebê mama um pouquinho mais, sim, porque o estômago dele, a Denise mostrou, é pituquinho e vai absorver rápido. Então a tendência é o intervalo da mamada ser um pouquinho mais curta, né? E também a gente não sabe ainda. Então, muitas vezes, o bebê também não tem muita repertório de conforto. É diferente de um bebê mais velho, que você mamou, você fala, cara, eu sei que ele tá de barriga cheia, isso não é fome. E aí você distrai, você faz outra coisa, você põe de zingue, você faz outra coisa, o bebê consegue se reorganizar. Então, muitas vezes, esse bebê se reorganiza com a sucção, mas não necessariamente é fome. Então, a livre demanda tem a ver com esse conceito da gente atender essa demanda de nutrição do bebê. Não tem hora, não tem quantidade de tempo, não tem quantidade de vezes. É quando o bebê precisa de ser alimentado. Mas nem sempre que o bebê pede, ele está pedindo leite. Às vezes ele está pedindo consolo. E quando a gente investe uma outra maneira de consolar e que dá um retorno, e eu acho que é muito importante o que a Denise falou, que o que ajuda o nosso bebê a se constituir é a nossa relação, é o nosso desejo. Porque muitas vezes parece assim, nossa, mas parece que eu não quero. Mas isso tem tudo a ver, porque às vezes o fato de falar assim, cara, não rola você sugar de novo, eu preciso, né, que você... Isso dá oportunidade para o bebê aprender outras coisas, porque perpassa pelo desejo materno, e é muito importante respeitar. A gente fala tanto de conexão, 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 mas se a mãe está sentindo que aquilo é possível, por que não respeitar esse desejo da mãe, que muitas vezes também perpassa do que o bebê precisa, né? Então, livre demanda não é, eu não posso nunca, jamais não ofertar, mas sim a gente atender as necessidades nutricionais. E à medida que a mulher reconhece os sinais, que o bebê está satisfeito, e eu posso sim investir outras maneiras de consolo que não a sucção no seio, ela deve ser investida, porque perpassa. A gente fala tanto do poder materno e do poder feminino, do empoderamento materno, e aí quando a mulher reconhece o sinal, a gente não acredita e fala assim, nossa, mas você não está dando livre demanda? Sim, ela está dando livre demanda, mas ela também tem o poder de interpretação
de reconhecer que talvez seu bebê esteja precisando de outra coisa. Às vezes ele quer soltar um pum e precisa de uma massagenzinha. Quem melhor para saber disso do que a mãe, né? Do que o pai, de quem está com o bebê, né? De quem a outra mãe, né? De quem está com o bebê, né? Eu acho que isso é muito importante da gente desconstruir na livre demanda, até para ela poder acontecer. Porque às vezes a livre demanda fica com um discurso tão pesado que a gente acaba desistindo dela, porque ela quase fica inviável numa rotina saudável, né? Ou é às custas de um estado psicológico materno que pode não estar legal, né? Por conta disso. Exato. Eu acho importante que a mãe ofereça o seio sempre nessas primeiras semanas, né? Porque vocês ainda estão aprendendo, né? Porque o bebê precisa ganhar peso, né? E porque vocês precisam treinar bastante, né? Então, isso tudo tem que acontecer, né? Mas depois de um tempo, quando você consegue reconhecer melhor os sinais, como que a Vani falou ali, você não precisa usar o peito para resolver todos os problemas se você não quiser. Se você quiser, você resolve como, né? Você achar mais fácil ou mais prazeroso para você, né? Mas é importante realmente a gente ter essa distinção e essa questão da mãe aprender a se relacionar com o filho de outras maneiras é legal. Porque mais pra frente, né, talvez você precise disso para um desmame, por exemplo, que é assunto para outras lives, né? Porque é importante, né, já desde pequenininho, né, você ter essa relação sendo construída com o seu filho, né? Num primeiro momento, essa dedicação praticamente integral, né? Em tempo integral, né? Do corpo sendo entregue totalmente, né? Já desde a gestação. Mas aos poucos a gente vai elaborando isso de uma forma que fique sempre agradável também para a mãe, né? Porque a gente não pode esquecer da mãe. O bebê é importantíssimo, mas a mãe também é. E aí eu acho que isso volta a como a gente começou, que é um aprendizado. Então, assim, nossa, mas e agora? Eu não sei. Tá na dúvida e quer dar o seio, pode dar. Não, né? Não tem... É livre demanda, sim. Só que a gente aprende a interpretar o nosso bebê. O bebê aprende a manifestar outras maneiras, né? E essas primeiras semanas, a livre demanda ela é muito intensa. Exatamente. Primeiro, porque o bebê precisa mais. E segundo, porque a gente está aprendendo. E aí entra a proposta, né, Denise? Até para a gente caminhar para um finalmente, que senão a gente vai ficar 2 horas falando aqui. Que é rede de apoio, né? Se nas primeiras semanas a gente está falando que a livre demanda ela é mais evidente, é que sempre é livre demanda, gente. Não é lá porque está com 3, 4, 5 meses que eu falei, bebê não tá com fome, eu acho que eu vou brincar aqui para dar uma distraída. Isso é livre demanda porque o bebê não tá pedindo. Porque se ele quisesse mamar, ele ia continuar pedindo mamar e você ia dar. A orientação é que dê. Mas no começo o bebê suga mais e eu acho que a livre demanda tem uma... É vivenciada por outra via, assim, né? Mais intensa. Bem intensa. Mas se é tão intensa, se a mulher acaba dedicando tanto tempo, tanta energia, tanto esforço físico e psíquico para amamentar, a gente precisa da rede de apoio. Então, para quem é gestante, está assistindo a live, mesmo para quem está nas primeiras semanas, é importante pensar ali numa geladeira que tenha uma disponibilidade de comida mais fácil. Às vezes não vai rolar a gente pensar o que eu vou fazer de janta, né? Na cozinha. É importante pensar quem que vai organizar as outras demandas da casa. Tem um cachorro, tem outro filho. A minha avó decidiu ligar bem na hora, gente. Tem outras demandas, tem outro filho, tem a organização da casa. Quem que vai ser essas pessoas que vão me rodear? Como que eu vou organizar isso? Porque boa parte da minha intenção ali vai ser muitas vezes para amamentação. Eu estou aprendendo e o bebê também está aprendendo, né? Então a rede de apoio é uma coisa bem importante para a gente conversar. Na gestação, para pensar quem será, e quem está nessa situação, para quem que a gente pode recrutar. Porque como a Denise falou em vários momentos do discurso dela, a amamentação é um ato coletivo, né? E quanto mais a gente coletivizar, mais os índices tendem a melhorar, mais a experiência positiva com a amamentação com a mulher tende a melhorar.
e a gente consegue, assim, ajudar toda uma estrutura, toda uma família, não é ajudar só o bebê, ajudar o bebê, ajudar a mãe, ajudar o companheiro, a companheira, ajudar as avós, as madrinhas, as tias, enfim, quem seja ali, porque a gente precisa coletivizar, né? Com certeza. E pensando nisso, a gente já pode puxar para a roda, né? Que é importantíssimo que você tenha alguém, né, na tua casa que convive com você, que te ajude, que vai dar esse suporte prático e emocional, enfim, né, que é extremamente importante nesses primeiros dias. E tem também os apoios virtuais, os apoios das outras mulheres, né, que estão aí passando pelas mesmas coisas, que já passaram, que têm dicas, que estão lá só para ouvir também, falando, é isso mesmo, tamo junta, ela, eu, 3, 4 horas da madrugada também amamentando, né? E isso é muito bom. E aí a gente convida vocês para nossa roda, né, Vanessa? Exatamente, bem isso. Que vai, então, para quem não estava no começo da live, a gente tem um projeto, tanto eu quanto a Denise, a gente tem os dias de ambulatório de amamentação no Instituto Florescer, que é uma iniciativa que a gente tem pontos fixos, em dias fixos, né, para a gente acolher as mulheres que amamentam, que acontecem nas segundas e nas quintas. Mas a partir dos nossos atendimentos individuais, das nossas conversas, a gente propõe então essa roda, que daí é um espaço coletivo que o Instituto Florescer, né, tá pensando. Então o grupo vai ser sábado, às 9h30 da manhã, até às 11h. E a ideia é que a gente troque informações, troque saberes, troque experiências, receba orientações direcionadas se a gente precisar, mas também escute outras mulheres, ou que estão passando, ou que vão passar por esse processo, ou que já passaram, né? Então, as mulheres que já estão em outras fases de amamentação são super bem-vindas, porque a ideia é a gente fazer um grupo coletivizar o momento de amamentação. O espaço ele é gratuito, tem um link de inscrição que vai estar, né? Eu vou colocar quando a gente salvar o vídeo, mas a gente também tem na página do Instituto, tem na página da Denise, tem no meu Insta também. Então faz a inscrição e a gente se encontra daí sábado para a gente conseguir montar uma rede de apoio de mulheres que se fortaleçam mesmo para apoiar umas às outras no momento de constituição materna. Com certeza. E não vai ser todos os sábados, né, Vani? Vai ser um sábado por mês, é isso? Isso, Começando nesse sábado agora. Isso, vai ser agora, é dia 22, né? Então a gente tem a nossa primeira roda dia 22, sempre ela será mensal. E aí a próxima será mês que vem, sempre antecedido pela live, né? Então acontece a live, na mesma semana a gente tem daí a roda, que daí a gente fala um pouquinho sobre o assunto, porque a ideia da roda, apesar de a gente estar disponível para informação, não é a gente ficar palestrando, né? Então a gente fala um pouquinho dos conceitos e aí a gente se encontra. Então fica o nosso convite. Sim. E a gente está bem empolgada, né, Denise? Muito, com certeza. Sim. E aí a gente acredita que é no coletivo que a gente vai conseguir aí se fortalecer, tá? Então é uma pequena Sem iniciativa dúvidas. E a gente conta com a presença de todos, né? É isso aí, a gente espera vocês no sábado de manhã para a gente conversar melhor sobre todos esses assuntos, né, da maternidade e da amamentação. Exatamente. Então é isso, apesar dos percalços do início, foi ótimo, né, Denise? Eu gostei bastante, espero que as mamães, né, a nossa audiência aí tenham gostado também. A gente vai deixar salvo, né? Sim, vai estar salva. Uhum. E a Denise deu uma travadinha. Voltou? Oi, Denise. Agora eu acho que voltou. Oi, estamos ouvindo. Travei de novo, né? Eba! Então, eu espero ansiosas ver vocês por aí. O papo foi muito, muito legal. A gente tem muita coisa para compartilhar. E tenho certeza que as mães também vão ter bastante
coisa legal para conversar com a gente. Sim, sim. Ah, o seu áudio veio um pouquinho depois, Denise, por isso que eu estava escutando, tá? Mas então tá, galera. Então até sábado, um abraço, obrigado quem ficou, quem passou, mas também quem permaneceu aí o tempo inteiro, tá bom? Um grande beijo, Denise, muito obrigada. E a gente se vê sábado. Então, beijo, brigadão. Tchau.